Fala galera, Isaac por aqui e eu tenho um prazer enorme de começar mais uma série de devocionais onde a gente vai conversar a respeito de algumas coisas na palavra de Deus, coisas que o Senhor nos fala, que Ele nos revela e coisas que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia, trazer para a nossa vida. E hoje eu queria falar de algo bastante curioso, né? Todo mundo conhece aquela passagem onde Jesus ele multiplica os pães e peixes. E eu queria conversar com vocês um pouco a respeito disso, que eu vou ler para vocês. Jesus então perguntou-lhes: quantos pães vocês têm? Vão ver. Depois de verificar, eles voltaram e disseram: nós temos 5 pães e 2 peixes. Depois de Jesus ouvir isso, mandou que os discípulos fizessem com que todos se sentassem em grupos na grama verde. E todos se sentaram em grupos de 100 e de 50 pessoas. Jesus então pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu, agradeceu a Deus pelo alimento. Depois os repartiu em pedaços e deu a seus discípulos para que distribuíssem entre o povo. E ele fez o mesmo com os peixes, e todos comeram e ficaram satisfeitos. E depois os discípulos encheram 12 cestas com pedaços de pão e peixe. Os homens que comeram dos pães eram cerca de 5.000. E aí, cara, o que me chama muita atenção é o seguinte: lá no começo, Jesus ele vira e pergunta pra galera o seguinte: cara, quantos pães vocês têm? E aí, cara, eu queria, parar nesse começo, que diz o seguinte: não, quantos pães vocês têm? Vão ver. Porque, cara, às vezes a gente pensa que a gente precisa ter, 1 milhão de certificados, a gente precisa ter 1 milhão de cursos, a gente precisa estar num lugar em determinado patamar, a gente precisa ter graduação em teologia, escatologia, apologética, e a gente precisa ter um monte de certificados na nossa parede para que a gente comece a experimentar e a viver aquilo que a Bíblia diz. E quando na verdade Jesus ele vira pra gente e fala o seguinte: ei, quantos pães você tem? Vai dar uma olhada. E aí, cara, tudo começa a partir daí. Eu acredito no seguinte, que quando a gente fala a respeito do nosso chamado, a respeito do propósito de Deus para as nossas vidas, a gente precisa olhar um pouquinho para dentro de nós, sabe? Eu acredito que Deus, como um pai, ele não nos manda para uma viagem sem colocar dentro da nossa mochila as coisas que a gente vai preparar para a viagem. Imagina só, você é pai e aí você tem um filho, e aí esse filho ele precisa fazer uma viagem para o Polo Norte. E aí você tem um outro filho que, cara, esse vai precisar fazer uma viagem para o Rio de Janeiro. Você concorda comigo que as duas bagagens vão estar bem diferentes? A gente vai ter 2 mochilas completamente diferentes. Em uma eu vou encontrar muitas calças e casacos e aquecedores, enquanto na outra eu vou encontrar uma regata, um chinelo, uma bermuda e, cara, bagagens diferentes. Então eu acredito no seguinte, que, cara, Deus ele tem um propósito e ele tem uma missão para cada um de nós aqui nessa terra. E se a gente olhar muito bem para dentro da gente, a gente vai ver que dentro da nossa bagagem, ele já deixou tudo aquilo que a gente vai precisar. Tudo aquilo que a gente vai precisar. Então a gente precisa entender um pouquinho a respeito de, cara, eu preciso olhar um pouco para dentro de mim para entender o para que eu estou aqui e para onde eu vou. Eu preciso olhar um pouquinho para minha bagagem, olhar um pouco para os meus talentos, olhar um pouco para as coisas que ele colocou já dentro de mim, para que eu corresse essa corrida, para que eu fizesse essa viagem, sabe? E aí, uma vez que ele me pergunta: ei, os seus pães, quantos são? Quantos pães você tem? É a hora que ele pergunta: ei, olha aí para dentro de vocês, eu já coloquei aí dentro. E aí, às vezes a gente pode olhar e falar assim: mas eu só sei isso, eu só sei aquilo, eu sei muito pouco, não sei o que. Mas, cara, é em cima do pouco. É em cima daquilo que ele já colocou aí dentro de você, é em cima desse pouquinho. Isso aí que você acha que, isso não dá conta, isso é tão pouquinho, isso aqui são só 5 pães e 2 peixes. Mas a gente tem 5.000 pessoas ali, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. É muito pouco, mas é em cima desse pouco, é em cima desse pouco, é em cima dessa porção, é em cima disso que a gente acha que não dá conta. Quando a gente entrega para ele, é em cima disso que ele quer fazer um milagre. É em cima disso que ele quer fazer um milagre. Pense a respeito. Viva a metanoia. Se você gostou desse vídeo, cara, compartilha, manda pros seus amigos. Se você acha que isso vai ser útil na vida de alguém, cara, manda isso aí adiante, que isso siga. Se inscreva no canal para mais vídeos, para notificações, para ficar ligado no que está acontecendo e tudo mais. A gente tem alguns resumos aí embaixo do que está rolando aqui. Então, cara, se você quer ficar ligado, dá uma checada, dá uma procurada, nos siga nas redes sociais, tá tudo lá, é Metanoia Movement.
em Lowell, Massachusetts, você vai achar bastante coisa a respeito. Mano, te vejo no próximo vídeo. Deus abençoe.